Olá pessoal, aqui é o apóstolo Ivani Vieira. Estamos estudando os Salmos da Bíblia e vamos estudar hoje o Salmo de número 94. Vamos aos alguns versículos. Ó Senhor, Deus da vingança, ó Deus da vingança, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, retribua os arrogantes. Até quando os ímpios, ó Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Dizem coisas arrogantes, gloriam-se todos os que praticam a iniquidade. Reduzem a pedaços o teu povo, afligem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, ao órfão tiram a vida. Dizem, o Senhor não vê, nem para isso atenta o Deus de Jacó. Veja bem que o salmista começa dizendo, pedindo para que Deus venha fazer vingança na terra, porque os ímpios estavam deitando e rolando nessa época aqui, né, meus irmãos? E hoje não é diferente no nosso planeta, no nosso país, onde os maldosos, os arrogantes, alguns políticos, alguns empresários estão oprimindo o povo. E aí o salmista pede para Deus fazer alguma coisa, abater o soberbo e exaltar o humilde, que é a especialidade de Deus. E nós temos visto Deus fazendo isso em nosso país, temos visto Deus fazendo isso em sociedade, porque Deus, Ele é o Deus de vingança. O homem não pode se vingar, mas Deus pode. O homem, quando se vinga sem justiça, se vinga baseado em maldade. Deus não, a vingança de Deus na verdade não é bem vingança, é justiça. Ele coloca as pessoas certas no lugar certo. Tem pessoa que não está no lugar certo, não era para estar ali. Tem governador, presidente, tem empresário que não era para estar ali. Ali não é o lugar dele, ele não tem capacidade para estar ali, não tem humildade, não tem caráter. Então Deus vai lá e abate e tira a pessoa do lugar errado. Está compreendendo? Então as pessoas estavam muito maldosas aqui, estavam matando a viúva, o estrangeiro, tirando a vida dos órfãos. Ora, pois, Deus não vai ficar vendo esse planeta pegar fogo e vai ficar rindo. Ou então virar as costas e falar assim, não tem nada a ver com isso. Não, quando a igreja ora e faz a vontade de Deus, Deus desce para fazer justiça. É isso que nós temos que clamar. Deus, faça justiça, porque olha só como a sociedade está. E você deve falar isso também na sua casa, no seu emprego, onde você estiver. Senhor, olha como está a minha casa. Olha como está a minha rua, como está a minha família. Entra com providência, joga esses demônios no chão. Vai salvando as almas. Está entendendo, irmãos? Faz justiça. Versículo 8, 9, 10 e 11. Atendei, ó insensatos, dentre o povo, vós tolos. Quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que repreende as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não o saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são vaidade. Então Deus está dizendo, até quando tolos vocês não vão ser sábios? Então tem muita gente que é tolo, porque o tolo, quem é o tolo? O tolo é aquele que não faz a vontade de Deus e que ignora a palavra de Deus. E Deus está vendo que está vendo tudinho, que Ele conhece os pensamentos e que na hora certa Ele vai agir. Deus não tem pressa, né, irmãos, de, entre aspas, cobrar a gente pelo nosso pecado. Deus tem prazer na misericórdia. Mas se nós não queremos nos arrepender e queremos continuar com atitudes erradas, certamente se cumprirá a lei da semeadura. Ou seja, o que eu plantar, certamente eu vou colher. Então o salmista disse aqui, Deus usando aqui ele, e falando que o Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são tudo vaidade, são tudo bobeira, e que Deus há de cobrar e a trazer ao juízo no momento certo. Versículo 12 e 13. Bem-aventurado o homem a quem repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Tu lhe dás descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Olha aqui. Feliz é o homem a quem Deus repreende. Deus tem repreendido você? Quando Deus para de te repreender, quando Deus para de te chamar a atenção, é porque Ele desistiu de você. Está compreendendo? Você pode ver que Deus chamou a atenção tanto do rei Saul, uma hora Deus não aguentou mais, a paciência esgotou. E aí Saul buscava pelos profetas, buscava por Urim e Tumim, que era na época Deus falava através dessas pedras. Buscava a Deus e Deus ficava em silêncio. Quando Deus está em silêncio com você, meu filho, pode saber, Deus já está desistindo de te chamar a atenção. Quanto Deus está usando os profetas, a mim ou qualquer um, para te repreender, é porque Ele te ama. Então bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. E aí Deus dá descanso dos dias maus até que se abre a cova para o ímpio. Ou seja, até que Deus cobre dos nossos inimigos e joga todos os demônios que nos oprimem por terra. Versículo 14. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, jamais desamparará a sua herança. Os julgamentos haverá
voltará a ser firmado na justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Está vendo? Quem pratica a iniquidade está de um lado, e quem pratica a justiça está de outro. Quem pratica a iniquidade está junto com o diabo, e quem pratica a justiça está junto de Deus. E o que é iniquidade e o que é justiça? Iniquidade é todo desrespeito à palavra de Deus. É quando você deliberadamente resolve não obedecer à palavra de Deus. Por exemplo, há muitos crentes que são iníquos. Ah, mas ele é um cristão. Não é cristão. O cristão, ele obedece à palavra de Deus. Por exemplo, quando você decide mentir, você é um iníquo. Quando você decide adulterar, você é um iníquo. Quando você decide viver a vida em vícios, você é um iníquo. Então você está do lado do diabo, embora fale que está do lado de Deus. Quem está do lado de Deus pratica a palavra dele. Versículo 17. Se o Senhor não for o meu auxílio, eu já habitaria no lugar do silêncio. Olha o salmista dizendo. Se o Senhor não me ajudasse, eu já teria morrido. E quantos de nós também não é assim? Se Deus não tivesse ajudado a gente, os nossos inimigos já teriam destruído a gente. Com orações contrárias, com invejas, com macumba, com feitiço. Até mesmo a família da gente, alguns, já teriam destruído a vida da gente. Mas o Senhor é o nosso auxílio, glória a Deus, é a nossa ajuda. Se você entrar na cova, ele entra junto. Se você for jogado na fornalha, ele entra junto. Ele é Deus de verdade, ele é amigo de verdade. Ele não abandona aqueles que buscam a sua vontade. Versículo 18 e 19. Quando eu disse, o meu pé vacila, o teu amor ao Senhor me susteve, multiplicando-se dentro de mim a minha ansiedade, as tuas consolações alegraram a minha alma. Irmãos, às vezes as ansiedades se multiplicam dentro de nós, não é verdade? A gente fica pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta? Meu Deus, como é que eu vou salvar meu casamento? Meu Deus, como é que eu vou desenrolar aquele problema lá na igreja? As nossas ansiedades são muito grandes, mas o Senhor nos consola, nos dando uma palavra amiga como hoje, dizendo, filho, não temas porque eu sou contigo para te ajudar. E eu tenho uma saída para este problema. E eu vou mostrar para você o que você deve fazer para obter a vitória de que você precisa. Versículo 20. Pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal tendo por pretexto uma lei? Então, não pode uma pessoa iníqua se associar a Deus e usar como pretexto a lei. Começar a falar assim, não, porque a Bíblia diz isso. Para de usar a Bíblia a favor do seu pecado. Quantas pessoas estão aí errado, estão falando mal de pastor, por exemplo, não, mas a Bíblia diz, não, a Bíblia não diz nada para você, porque você está falando mal, você está errado. Se você é maledicente, você está errado. Se você está oprimindo seu filho e fala, eu dei um tapa na cara do meu filho, eu espanquei ele mesmo, porque a Bíblia diz para fustigar a criança com vara. Mas não é essa vara não, é a vara da correção. Você tem boca para conversar com o filho, não é para espancar não. Sua mão é para trabalhar, não é para dar na cara dos outros não. Está errado isso. Você está na iniquidade e quer se associar a Deus. Deus não se associa com gente iníqua, com gente maldosa. Versículo 21. Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. O Senhor, porém, é o meu alto retiro. O meu Deus é a rocha em que me refugio. Ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Está vendo? O Senhor é o nosso alto retiro. A nossa proteção, em quem podemos descansar e ficar protegidos quando o mal nos cerca, querendo nos destruir, o Senhor nos protege. Lembra de Eliseu no livro de Reis? Quando os inimigos, os sírios, se juntaram na casa dele para poder pegá-lo, ele fez uma oração a Deus e vários anjos, cavalos, carros de fogo rodearam a casa de Eliseu e cegaram os inimigos de Eliseu. Os inimigos de Eliseu não conseguiram achar Eliseu, ficaram cegos, meus irmãos. Por quê? Porque Eliseu se refugiou em Deus. Se você se refugiar em Deus, Deus vai cegar os demônios. Deus vai cegar aqueles que querem te arrebentar. E Deus então abrirá um mar vermelho, abrirá um caminho para você passar. Esse foi o salmo de hoje. Que você venha a entender que Deus te ama, mas Ele tem que te corrigir, que você tem que aceitar. E faça a vontade somente de Deus. Não fica falando que você é crente, que você é evangelista, que você é diácono. Isso não interessa. O que interessa é obedecer a palavra de Deus. Se você não é nada na igreja, você nem se batizou, mas você obedece a palavra de Deus, Deus é o teu refúgio. Deus é o teu protetor. E Deus vai te dar vitória em tudo aquilo que você precisar. Que Deus abençoe a sua vida tremendamente. Até o próximo salmo, em nome de Jesus.